Bem-vindos a mais um Frente a Frente Legislativas 22. É o último desta série de debates nas televisões, pelo menos nos Frentes a Frente. Esta noite, dois partidos que podem ser aliados numa governação a partir de 30 de janeiro. Algumas das propostas que defendem são opostas, em alguns casos, e por isso importa saber o que os distingue e em que pontos podem ceder cada um para uma eventual negociação. Esta noite, em direto, RTP1, RTP3, aqui nos estúdios do Porto, frente a frente, Rui Rio, presidente do PSD, e Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN. Boa noite aos dois, bem-vindos mais uma vez. Vamos então ao debate e ver as vossas propostas de governação, mais uma vez. Inês, comece por si. Já disse, nestes debates que tivemos ao longo destas 2 semanas, que está disponível para, eventualmente, governar ou apoiar um governo do PS ou do PSD. O que eu lhe pergunto é indiferente que seja António Costa ou Rui Rio, o primeiro-ministro deste país? Antes de mais, boa noite. Boa noite também, Dr. Rui Rio, e a todos que nos acompanham lá em casa. Para o PAN, aquilo que é fundamental é conseguirmos fazer avançar as nossas causas. E há algumas linhas vermelhas que temos, há avanços que temos que também conseguir em matéria de progresso civilizacional, seja na matéria de proteção animal ou ambiental, mas há também reposições que temos que fazer do ponto de vista democrático. E aqui não posso deixar, desde já, de assinalar que para o PAN é fundamental repormos alguns retrocessos que tivemos em matéria democrática. Já lá vamos, mas a minha pergunta era muito direta. É indiferente ser este senhor ou António Costa o primeiro-ministro de Portugal para o PAN? É importante, de facto, que refira isto porque não é indiferente aquela que seja a posição, não só de Rui Rio ou de António Costa, relativamente, por exemplo, à reposição dos debates quinzenais. Eu recordo que foi pela mão, precisamente, do Bloco Central, de PSD e PS, que se acabaram com os debates quinzenais na Assembleia da República, arredando assim o Parlamento daquela que deve ser não só a participação e o debate com o Primeiro-Ministro, mas também da decisão governativa. Mas foi também pela mão do Bloco Central que se aumentaram o número de assinaturas para as petições, fazendo até Portugal descer no ranking em matéria de participação democrática. E até mesmo na contratação pública também foi pela mão do Bloco Central que se flexibilizou os contratos públicos e que desta forma, conforme disse o Tribunal de Contas, aumentámos o risco de corrupção nestas matérias. Estão os dois no mesmo patamar, é isso que me está a dizer, não é indiferente? É importante percebermos quais os compromissos nesta matéria, certo, mas também a matéria ambiental, proteção animal e muitas outras que teremos a oportunidade de falar esta noite. Muito bem, mas por isso é indiferente que sejam ou não é uma questão de ser indiferente, aquilo que para o PAN é fundamental é fazer avançar as suas causas e, portanto, teremos a oportunidade de expor. Também. Muito bem, já vamos então olhar cada uma dessas questões. Para um partido como o PAN, que tanto pode aliar-se com o senhor, se for Primeiro-Ministro, como António Costa, pergunto-lhe também se há uma confiança total ou se estamos aqui a ver quem é que oferece mais. Pois, boa noite aos dois. Quero cumprimentar a Inês e saudá-la pelo facto de ter a disponibilidade de vir ao Porto. E acho que isso é de sublinhar e queria agradecer-lhe e acho que lhe fica bem. Conseguimos o único debate que é fora da capital. Depois também queria elogiar esta atitude que o PAN tem, que é exatamente a mesma que o PSD tem, que são praticamente os dois únicos partidos que têm, que é uma abertura à negociação. Portanto, nós temos consciência, quando há uma eleição democrática só ganha um, não podem ganhar 2 nem 3, que dificílimo alguém ter a maioria absoluta, eu se ganhar vai ser difícil ter maioria, e o PS a mesma coisa, temos de ter disponibilidade para conversar. O PAN tem mostrado essa disponibilidade, o PS não, fecha-se. Votam PS, vão votar na instabilidade, que não fala à direita, não fala à esquerda, não fala à maneira. Mas, portanto, o facto do PAN poder aliar-se consigo ou com António Costa é indiferente? Não, isso é o problema do PAN, não é um problema meu, como é evidente. Agora, o que eu entendo é que os partidos, repito, devem dialogar, porque dificilmente haverá, como digo, uma maioria absoluta de alguém. E também folgo em ver que o PAN coloca agora aqui um assunto diferente do que seja apenas os animais ou apenas a agricultura. Outras linhas vermelhas. Coloca noutro patamar, no patamar do regime, e bem, e também estou de acordo com isso. Dizer só o seguinte. Primeiro, a doutora Inês de Sousa Real diz Bloco Central, Bloco Central, Bloco Central. Bem, 81% da Assembleia da República são deputados do PSD e do PS, portanto é evidente que em muitas circunstâncias votam do mesmo lado, outras vezes votam de lados diferentes. Também votei coisas votei de certeza do PCP, do Bloco de Esquerda, do CDS, do PAN, exatamente, e o PAN do PSD. Aliás, coisa que antigamente não acontecia, acho eu, e agora passou a acontecer. Relativamente às questões de regime, se quiser pôr as questões de regime em cima da mesa, estou... Muito bem, vamos às questões de regime só para fechar esta questão das alianças, porque eu acho que são importantes para as pessoas perceberem o que é que contam. Como é que olhou para o facto de António Costa, no debate que fizemos, em que Rui Rio esteve frente
a António Costa, como é que olhou para o desafio que António Costa disse? Ou seja, se o PAN tiver um grupo parlamentar razoável, é com ele que vamos governar e fazer isto. Ou seja, é quase descartar a sua oferta para eventualmente apoiar? Não, mas é que eu não fiz oferta nenhuma. O Dr. António Costa falará com quem quer e como quiser. O que eu demonstrei é uma disponibilidade, que é a mesma disponibilidade que eu peço aos outros. Portanto, eu se ganhar as eleições, dificilmente será com maioria absoluta. Portanto, vou ter de negociar para poder fazer um governo, para poder aprovar os orçamentos, para poder andar para a frente. Se não tenho maioria absoluta, não vou poder fazer exatamente aquilo que quero. Tenho de negociar. E o Dr. António Costa é exatamente a mesma coisa. E é isso que ele diz que não faz. Tem maioria absoluta, está tudo bem. Não tem maioria absoluta, diz que não fala connosco, diz que não fala com a geringonça, isso eu compreendo, porque a geringonça vai-lhe pedir o mesmo que lhe pediu há um mês e meio ou 2 meses atrás e que ele não deu, então ia dar agora. Aliás, ele exibe o orçamento de 2022. Quem é que vai aprovar o orçamento de 2022? Só o PAN é que votou com o PS. Não chega. Se depois... vocês votaram... está bem, pronto, mas se nós o tivéssemos feito também, viabilizava-se, não é? Portanto, viabilizaram... poderiam ter ajudado a viabilizar no caso de nós termos votado. Que o orçamento fosse à especialidade na Assembleia da República. Como? Demos a oportunidade que fosse à especialidade na Assembleia da República. Mas pronto, mas não chamaram liminarmente o orçamento. Vamos às questões de regime. Sim. Foram aqui deixadas duas, vamos começar pelo regresso dos debates parlamentares. Nós com o PAN temos alguns aspectos. No Serviço Nacional de Saúde eu estive a ver, a passar os olhos no programa do PAN. Tem algumas coisas interessantes e que até desenvolve já mais. Vamos a várias. Vamos às questões de regime. Na questão, depois há linhas vermelhas, como sabe, na pesca, na caça, e eu quero lá ir. Aí há linhas vermelhas. Vamos por aqui. Relativamente ao regime e à questão dos debates quinzenais, que teve a coragem de colocar em cima da mesa, porque toda a gente critica e depois não põe em cima da mesa para se ouvir. Aquilo que é relevante na Assembleia da República, na fiscalização, é que a Assembleia esteja capaz de fiscalizar o Governo, a atuação do Governo. Aquilo que é importante é que os membros do Governo estejam lá. Aquilo é importante quando quer confrontar assuntos da agricultura, que esteja lá a equipa da agricultura. Se for do ambiente, a equipa do ambiente. Se for da economia, a equipa da economia. E eles estão permanentemente lá. O Primeiro-Ministro deve estar? Deve. O Primeiro-Ministro deve estar. E hoje o Primeiro-Ministro vai, em média, para aí uma vez por mês, à Assembleia da República. Vai. O Estado da Nação, os orçamentos de Estado, os debates com o Primeiro-Ministro, tudo portanto, somado, não é necessário agora, voltar à periodicidade anterior. Agora, a questão é esta, e é isto que eu quero que as pessoas lá em casa percebam. Aquilo que são os debates quinzenais é, semana sim, semana não, uma tarde inteira, está lá o Primeiro-Ministro com a equipa governamental toda, não sabe que tipo de resposta lhe vai sair, se é do ambiente, se é da agricultura, se é da economia, se lhe vão perguntar quanto custa um quilo de batatas. Tem que só equilibrar os tempos. E a equipa ministerial toda ali, e o dia anterior a preparar as perguntas que eventualmente possam ter sido feitas. Portanto, deixe-me só terminar. Como está bem, deixe-me só dizer. Portanto, aquilo não visa um esclarecimento, visa um espetáculo mediático. E eu acho que a Assembleia Inês, tem que ter responder a esta questão, que é uma questão, e pergunto-lhe se é uma linha vermelha. Uma linha vermelha é uma preocupação para reforçarmos a nossa democracia e aí, de facto, temos visões completamente diferentes. A Assembleia da República não é um mero órgão fiscalizador, é um órgão deliberativo também. É um órgão de soberania fundamental, é um pilar da nossa democracia. E o Governo não pode estar equidistante nem à margem daquilo que é o diálogo com a Assembleia da República. Para mais quando estamos a viver um momento tão complexo para o país como a crise socioeconómica, em que é fundamental garantirmos que há uma visão de médio e longo prazo para o país e que a Assembleia da República também toma parte desta decisão. Mas, quando o PAN já veio dizer em vários momentos, sobretudo agora nestes debates, que é preciso rompermos com esta bipartidarização a que temos assistido na governação do nosso país. Ora oscila entre o PS, ora oscila entre o PSD. É preciso, de facto, rompermos com esta forma de governar o país e tornarmos mais plural na participação com outras forças políticas. Porque tudo isto tem repercussões, não apenas em matéria democrática, mas também, por exemplo, matérias essenciais como o combate à pobreza, a igualdade de género. Aliás, sendo este um dos últimos frente a frente, eu não posso deixar aqui de referir hoje que, de facto, é de lamentar que nestas eleições as mulheres continuem a estar tão subrepresentadas como continuamos a ver. Temos, inclusivamente, forças políticas que nem sequer respeitam a lei da paridade. O próprio PSD, em 22 distritos, só tem apenas 6 mulheres, menos uma que em 2019, como cabeça de lista, 6 mulheres como cabeça de lista. Eu corrijo, evidentemente, não me referia assim na questão do incumprimento, mas quando temos um país em que temos as mulheres que são as mais vulneráveis no que respeita à pobreza, que continuam a receber por trabalho igual, salário desigual, quando continuamos a ter um flagelo da violência doméstica, quando os estudos nos dizem que o fosso da igualdade vai levar mais de 135 anos, ou seja, 1 século e meio quase,
para se fechar, é importante que os partidos políticos também deem um sinal à sociedade civil. Inês, só que para as mulheres compreendermos, têm um lugar... é uma linha vermelha, portanto, aqui não concorda com o PSD. Não concorda, a Assembleia não deve estar arredada da decisão. E, portanto, isso será uma linha vermelha para uma eventual negociação entre os dois. Era isso que eu queria que ficasse claro. Aquilo que o PAN quer, e achamos que é perfeitamente razoável, é que haja um respeito pelo Parlamento. O Parlamento não é um local qualquer, é o órgão de soberania máxima, é a casa da democracia que representa a voz do povo. E, portanto, o Governo não tem que olhar com desprezo para a Assembleia da República e achar que perder uma tarde a dialogar com a Assembleia da República é uma perda de tempo, é desprezar o trabalho da Assembleia da República. Vamos olhar para... Desculpa, isto não é verdade. Aquilo que está em vigor é os debates, há os mesmos debates, só aquilo que se pretende é que os debates sejam uma verdadeira fiscalização e um verdadeiro acompanhamento do Governo e não um espetáculo em que, semana sim, semana não, está lá o Primeiro-Ministro para aquela berraria. E deixe-me dizer outra coisa. Então vamos para uma democracia maior. O Primeiro-Ministro vai lá todas as semanas. Vai lá todas as semanas. Vamos continuar, porque senão não vamos ver outras questões que nos aquilo que se pretende, já estamos a quase ao meio do debate. O que se pretende é fiscalização efetiva do Governo. Claro. O Governo está permanentemente... Acho que ficou claro a vossa distinção. Inês, também há outras linhas vermelhas. Vamos a casos concretos. Eucaliptos. O PS quer terminar com o congelamento da plantação de eucaliptos. Isto é uma linha vermelha, ou seja, se não houver retrocesso, o facto de voltar esta proposta do PSD, se entrar em vigor, é um impedimento do entendimento? Bom, o PAN já apresentou na Assembleia da República uma proposta que visava precisamente reverter os apoios para a plantação de eucaliptos no nosso país e o PSD votou contra. Estar a voltar ao tempo da lei Cristas, ao tempo em que se andava a plantar eucaliptos por todo o país, em que Portugal é uma autêntica caixa de fósforos prestes a arder. É de facto ter memória curta em relação, por exemplo, aos incêndios de 2017. Mas não nos podemos esquecer que este desordenamento florestal que temos e a proliferação que temos dos eucaliptos em Portugal contribuem hoje para a degradação dos solos, a próprio processo de lixiviação e também da acidificação dos solos está a contribuir para a sua erosão e para a sua destruição e para a perda de biodiversidade no nosso país. Para o PAN é fundamental apoiarmos a que haja uma gestão florestal adequada, eficiente. O programa do PSD tem, de facto, previsto que se facilite e que de alguma forma se incentive as árvores de rápido crescimento. Nós divergimos aí em relação a esta matéria. A plantação da floresta autóctone tem que ser uma prioridade se queremos ter uma floresta sustentável e mais. Também temos que pagar, como do ponto de vista da gestão dos habitats e ecossistemas, o serviço público que quem está a gerir a floresta, de alguma forma está a prestar ao país para conseguirmos combater as alterações climáticas. Vamos ouvir o PSD, o que é que tem a dizer sobre isso? Só mesmo para concluir, discordamos igualmente que as florestas passem para o Ministério da Agricultura, que tem uma visão marcadamente extrativista do nosso país e que tem-se esquecido que as alterações climáticas existem. Rio, no seu programa, esta questão está lá bem explícita, é uma forma daquilo que ouvimos dizer a Inês ao contrário, ou seja, de evitar os incêndios. Como é que plantar eucaliptos ou plantas semelhantes evita incêndios? Aquilo que Portugal tem é cerca de 25% do seu território que é mato. São silvas e é mato. Metade dos incêndios começam justamente nesse tipo de território. E esse tipo de território não é limpo porque os donos não tiram dele rendimento qualquer nenhum. Portanto, tem ali o mato, tem de gastar dinheiro a limpar o mato, aquilo não serve para nada. Portanto, aquilo que nós entendemos é justamente um ordenamento florestal. Nós permitirmos que sejam plantadas árvores de crescimento rápido, que dão lucro, que dão rendimento ao proprietário, mas o proprietário tem também de plantar árvores de crescimento lento e que não são rentáveis. O que é que isto acontece? Tendo o investimento feito, ele tem de limpar o terreno, porque se o terreno arder, perde aquilo que é o seu próprio investimento. Mas o eucalipto é bom para o terreno, esse tipo de... dá lucro, obviamente. A questão é o que é que faz o ambiente. Pronto, a questão é esta. Se nós queremos combater os incêndios, se nós queremos capturar capturar o CO2, capturar o CO2, se nós queremos isso, nós temos de ter verde, e aí temos as árvores, que é a componente verde, mas para depois o terreno estar limpo e não dar os incêndios, ele tem de ter alguma rendibilidade. Portanto, é este equilíbrio, é esta sensatez e não o fundamentalismo de dizer nada, vamos a zero, ficamos como estamos, e como estamos, 25% do território é o abandono. É isto que nós queremos. Isto também é uma linha vermelha para si, se tiver que negociar com o PAN? É algo que poderá reconsiderar ou não? Algumas coisas são mesmo linhas vermelhas. A questão dos eucaliptos. Agora, o que eu digo é assim, neste momento, nós temos o território como temos.
ao abandono e não é limpo e querem que o Estado gaste dinheiro a limpar. O que eu estou a dizer é que se houver investimento, é o próprio dono do terreno que o tem de tratar. Inês, responder a isto, depois há regras, ele não vai pôr tudo eucaliptos. Vai pôr uma parte eucaliptos ou pinheiros. Como é que equilibramos o ambiente com o lucro? Incentivando, apoiando quem gera floresta a que, de facto, a floresta autóctone seja mais rentável. E quando o PAN propôs que se revertesse e se desse mais apoio à floresta autóctone, ao invés do eucalipto, os senhores chumbaram na Assembleia da República. E concordará... Não, esse dinheiro já existe e está a ir neste momento para apoiar os eucaliptos, da mesma maneira que está a ir para as indústrias petrolíferas. Aliás, aquilo que o PAN tem, de facto, proposto é uma reversão de incentivos que já existem para que a floresta sustentável, a gestão responsável, seja, de facto, mais rentável. Porque não nos podemos esquecer que uma floresta que arde todos os anos põe em perigo as populações, destrói o arvoredo, que é uma componente fundamental para o combate às alterações climáticas e para a nossa sobrevivência, e também causa a morte de inúmeras espécies. Já percebemos que também aqui estão em desacordo. Mas eu tenho a certeza que o Dr. Rui Rio se há de aproximar da posição do PAN nesta matéria. Muito bem, é uma questão de fé, portanto. Espero que sim, quanto mais não seja de sobrevivência. Impostos que também têm que ver indiretamente com isto. Pelo que falei com ambos ao longo destes debates, estão de acordo que é preciso baixar os impostos, a carga fiscal em Portugal, nomeadamente às famílias e às empresas, mas há aqui 2 ou 3 impostos que também são importantes e que eu acho que pode haver alguma diferença entre os dois. Pedia-vos para... Podemos falar de 2 ou 3 impostos que fossem breves, Inês, até porque está em déficit. Comece por si. Imposto sobre os combustíveis, já falámos nisso noutro debate. Taxa de carbono é para aumentar e assim afastar as pessoas de utilizar o carro? Taxa de carbono nos combustíveis. Bom, antes de mais, o PAN defende a redução dos impostos em matéria das famílias e das empresas. Isso já falamos. É fundamental. Certo, mas vamos àqueles que poderá ser diferente. Mas, se me permite, é importante para quem nos está a ouvir hoje, porque no outro dia o Dr. Rio referiu que achava que o IRS das famílias só deveria ser diminuído, os escalões, a revisão dos escalões do IRS só deveriam diminuir depois de se aliviar o IRC das empresas e, portanto, nós não concordamos com essa visão. Nós temos hoje 500 milhões de euros ao ano que estão a ser alimentados através de isenções de borlas fiscais que são dadas à indústria petrolífera. Estamos a falar da Galp, da EDP e de outras empresas que neste momento têm não só lucro, como ainda, para além de terem o lucro, poluem, e quem mais polui, quem mais recebe, é quem tem borlas fiscais. Isto não nos parece que seja um princípio de justiça fiscal nem de equilíbrio orçamental. Para o PAN, deve-se taxar as atividades poluentes e aliviar-se as famílias. Portanto, penalizar com impostos Neste esse caso tipo... não é penalizar, é retirar as isenções que existem para as empresas. Mas isso é agravar os impostos dessas empresas, ou seja, quem polui mais paga mais. É essa a lógica. Não é pagar mais, é deixar de ter isenções. Vamos lá ver. É importante ao tirarem a isenção, paga mais, não é? As pessoas têm que perceber que estamos a falar de empresas que poluem, que estão neste momento a retirar dinheiro às famílias e às empresas que têm boas práticas. E o PAN defende que devemos baixar o IRC para os 17%. Estamos inteiramente disponíveis para discutir até, inclusivamente, uma descida superior. Mas que devemos dar benefícios fiscais a empresas que tenham uma transição energética para a empregabilidade verde e também tenham boas práticas sociais. Muito bem. E o dinheiro existe, vamos ouvir Rui Rio sobre isso. Ainda não me respondeu sobre o imposto de combustíveis, já lá volto. Começou por este imposto. Sim. Faz sentido tirar estas isenções e, de certa maneira, ter estas empresas que mais poluem a ter menos benefícios e a pagar mais? Com certeza que nós devemos incentivar quem polui menos, isso é lógico, e penalizar quem polui mais. Isso é evidente. Agora, eu não digo que o IRS só deve descer daqui por 2 anos. Eu digo assim, o IRS devia ter descido já há muito tempo atrás. Agora, não sei se sabe, com certeza que sabe, Portugal tem uma dívida pública que ultrapassa neste momento os 130% do produto interno bruto. E tem um déficit brutal neste momento outra vez por causa da pandemia. Portanto, se nós fôssemos fazer aquilo que o PAN diz, que era descer o IRC e o IRS tudo ao mesmo tempo, eu agravava mais o déficit, eu agravava mais a dívida, eu colocava Portugal numa situação de dependência ainda pior. Por isso, aquilo que nós temos de fazer é o equilíbrio possível face àquilo que são as circunstâncias que temos pela frente. E pela frente temos um dos países mais endividados do mundo, somos dos países mais endividados do mundo e da Europa, particularmente, que é até o que nos interessa mais. E, portanto, nós temos de ter as finanças públicas equilibradas. Para ter as finanças públicas equilibradas, só podemos descer os impostos à medida do possível. E agora temos de fazer uma opção. Primeiro o IRC e depois o IRS, ou primeiro o IRS e depois o IRC. Esta é a opção que se faz. Quem pensa nas eleições,
Quem pensa no momento seguinte, quem pensa só no dia 31 de janeiro e quer continuar a política que o Partido Socialista tem seguido, diz assim, reduzo já o IRS. Isso está a dizer que é essa a posição do PAN? É essa a posição do PAN, na sua opinião? Não sei se o... Não, penso que quer dizer reduzir as duas ao mesmo tempo. Aquilo que eu digo é, para inverter a política económica que temos, para acabar com o empobrecimento relativo de Portugal, relativo à média europeia, nós temos de ter uma outra política económica. E essa outra política económica, que nos conduz a melhores empregos e a melhores salários, obriga-nos a reforçar a produção. Muito bem. Eu queria ir a vários impostos, mas estamos cada vez com menos tempo, mas queria só que me respondesse. Imposto sobre o combustível, rapidamente, e responda-me, por favor, à pergunta. Taxa de carbono deve ser aumentada? É uma política que defende o PAN? O fim das isenções da taxa de carbono sobre a indústria petrolífera deve terminar, mas há uma questão que eu não posso deixar de responder. Dr. Rui Rio, o dinheiro existe, ele está a ser mal aplicado. Neste momento, Portugal está a perder para as parcerias público-privadas rodoviárias 10 mil milhões de euros. O Eurostat diz que nós estamos a gastar 3 vezes mais do que aquilo que as parcerias público-privadas deveriam custar ao país. A revisão dos escalões do IRS, custa, daquilo que nós estimamos, 268 milhões de euros ao ano. Acabar com esta isenção dos impostos na indústria petrolífera daria perfeitamente para reduzir os escalões do IRS. O IRC para as empresas. Atualmente, nós temos, não só para além das PPPs rodoviárias, que inclusivamente Costa e Pina foi recentemente acusado precisamente por suspeitas de corrupção ligadas a este negócio ruinoso das PPPs rodoviárias. Mas aí estão de acordo, Inês? Não, mas eu lamento é que se concorda que o grupo parlamentar do PSD não tenha acompanhado o PAN quando propôs... Resposta de Rui Rio para avançarmos. Que as PPPs rodoviárias são um desastre, com o seu grupo parlamentar. Espera aí, que são um desastre, são. Mas o que é que quer fazer? O Estado tem de cumprir os contratos. Não, renegociar as cláusulas contratuais pode permitem renegociar, a renegociação. Mas coloque-se do lado dos outros a ver se eles vão renegociar o quê? Portugal, o interesse público tem que estar acima dos interesses privados. Pois se olharmos para o aeroporto de Montijo... Mas o que é que faça? Tem de dizer ao governo anterior? Tem que dizer ao governo anterior e ao... Não. E tem que dizer ao PSD, porque o PSD na Assembleia da República poderia ter acompanhado esta vontade do PAN e esta preocupação e votado ao lado do PAN nesta matéria. Mas, quando falamos do aeroporto do Montijo e na opção Montijo-Alcochete, isto é um negócio ruinoso para o país e que ninguém fala. Estamos a falar de um negócio que a ANA escolheu a localização do Montijo. Sabemos que tribunal algum, jamais, perante uma providência cautelar, vai autorizar a construção do aeroporto no Montijo. A solução de Alcochete poderá aumentar a dívida pública, que ainda agora referiu que se preocupava. Vou ter que distribuir, ou seja, a solução será a Beja, não é? É porque temos 2 minutos para terminar. Temos que terminar, Inês. Estamos a falar de um custo com a construção em Alcochete de 10 mil milhões de euros a 15 mil milhões de euros. Muito bem, vou ter que dar o direito de resposta sobre o aeroporto para encerrar a questão do aeroporto. Penso que terminou no dia 10 de janeiro. Penso que deve ter terminado o prazo para a avaliação ambiental estratégica que vai ter de ser feita e, em função daquilo que for a avaliação ambiental estratégica, o PSD vai cumprir aquilo que 10 mil milhões de euros. Equilibrado com a questão financeira, como é evidente. Muito bem. São 10 mil milhões de euros. Começámos com uma questão importante que tinha que ver com o Estado, com o Parlamento. Temos pouco tempo para fechar este debate. Inês, começo por ti, acaba Rui Rio, porque foi assim que começámos. Pergunto-lhe porquê é que diz que Rui Rio tem mostrado desprezo pelo Parlamento, entrevista sua ao Expresso, e que se entedia, até parece que está entediado por estar na Assembleia da República. Porque, efetivamente, não só pelo fim dos debates quinzenais, como também pela forma como encara a possibilidade de participar de forma mais ativa na Assembleia da República, porque se o governo PSD estiver em condições de viabilizar um governo e de formar um governo no próximo dia 30, é importante que esteja disponível para falar com o Parlamento. Mas eu não gostaria de terminar este debate sem deixar aqui uma preocupação em relação à proteção animal. É porque o Dr. Rui Rio e o PSD... Temos de terminar, Inês. Eu sei que temos de terminar, mas queria só mesmo deixar esta nota. Pretende retroceder em matéria de proteção animal, voltando a colocar esta matéria nas mãos da Direção-Geral da Agricultura. Muito bem, temos que terminar. Temos um minuto. Os incêndos de Santo Temos um minuto. Isso seria para outro debate. Animais. Não vamos conseguir, Inês. Temos 1 minuto e meio. Isto é um retrocesso incompreensível por parte do PSD. Tenho que lhe colocar a mesma pergunta. Estas respostas não vamos ter tempo, tenho 1 minuto. Eu pergunto-lhe se sente que tem mostrado desprezo pelo Parlamento, porque é uma acusação grave. Sim, não tenho mostrado desprezo pelo Parlamento, mas naturalmente que eu sou crítico da forma como o Parlamento funciona. Eu a primeira vez que fui deputado foi em 91, 92.
não tenha dúvidas que a forma como o Parlamento funcionava naquela altura tinha uma qualidade e uma atividade muito melhor e muito superior, tem-se vindo a degradar. Isso é passar um E, portanto, eu disse sou crítico. Agora, o que eu não disse sou crítico. Agora, o que eu não sou crítico é, obviamente, do Parlamento democrático, da eleição democrática, do funcionamento democrático do Parlamento, isso é evidente. Agora, repito aquilo que disse. O que é absolutamente fundamental é que o Governo vá com frequência ao Parlamento. E o Parlamento... Pois bem, o polígrafo, não sei se é assim, mas eu quase que diria que não há dia nenhum em que o Parlamento esteja a funcionar, que não esteja lá um membro do Governo, numa comissão, num plenário, onde for. Para uma possível aliada, isto não é uma crítica muito grave. Não, para o mim, senhor está aliado no Parlamento e despreza o Parlamento. Para mim, a política tem de ter credibilidade, tem de ser feita com seriedade, não tem de ser feita para o espetáculo, não tem de ser feita para abrir o telejornal, tem de ser feita com seriedade, como eu disse, e sem espetáculo. Muito bem. Aquilo que pretende a maior parte das vezes é abrir o telejornal com 2 gritos, com um soundbite, ficou claro. É descredibiliza. Então, Ficou claro. Rui Rio e Inês Sousa Real, terminamos mesmo o tempo, já ultrapassamos. Obrigado aos dois. Obrigado também a si. Termina aqui esta série de 2 semanas de frente a frente entre os dirigentes...